Olá, alunos, boa tarde. A gente está iniciando a nossa última aula de expressões algébricas, né? Então, vocês estão lembrados que na aula retrasada nós vimos a definição, vimos condição de existência, vimos soma, subtração e multiplicação. Na aula seguinte vimos divisão, vimos potenciação, vimos simplificação e aplicação, né? Hoje nós vamos fazer um revisional de tudo isso, vamos fazer exercícios e vamos fazer então a nossa segunda P, né? Então vamos começar então, gente, ó, pela definição. Vamos recordar a definição. Então vocês estão lembrados? O que é fração algébrica? Ela é formada por dois polinômios, um no numerador, outro no denominador. Mas para ficar bem mais simples para vocês, fração algébrica tem que ter letra no denominador. No numerador, se tiver, ótimo, mas se não tiver, pode ser número. Agora, tem que ter letra no denominador, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, A sobre 2, isso aqui não é fração algébrica, não tem letra no denominador. E também, nós quando estudamos polinômio não admite radical. Então aqui, ó, há um radical. Onde tem radical também, não é polinômio, em consequência, não é fração algébrica, tá? Então, olha, fração algébrica tem que ter letra no denominador, tá certo? Condição de existência, tá? Uma fração algébrica para existir, tá certo? O denominador tem que ser diferente de zero. Então, por exemplo, 2 sobre A. O A aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Então, a condição de existência para esta fração, A diferente de zero. Um outro exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó, B sobre A2 menos 4. Qual é a condição de existência para essa fração existir? Denominador, então, diferente de zero. A2 menos 4 diferente de zero. A2 diferente de 4. A extraindo a raiz quadrada de ambos os membros. A diferente de mais ou menos 2. Tá certo, gente? Então, olha, o A aqui não pode ser 2. Porque se for 2, 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. Então, o denominador não pode ser 0, tá certo? Isso é condição de existência. Vamos passar, então, para o 3. Ó, soma e subtração. Nós já estudamos também. Eu vou fazer aqui, ó, 2 exemplos para recordar, tá certo, gente? Nós vimos os casos, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Primeiro caso. Primeiro caso, então, ó, as três frações são algébricas, letra no denominador. Qual é o primeiro caso aqui, ó? O denominador é igual. Se o denominador é igual, o que nós vamos fazer? Nós conservamos o denominador e operamos o numerador, somamos ou subtraímos. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 3y menos 4z. Como a gente não pode simplificar, a resposta final é essa aqui. Tá certo? Segundo caso.
Olha, diferente. Aqui, ó, tudo igual. Aqui já são 3 monômios diferentes, tá certo? Então eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum dessas frações aqui, ó? Então vocês estão lembrados, não é isso, gente? Ó, mínimo múltiplo comum. Então, ó, mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então aqui vai ficar 12, x e y. X, y. Mínimo múltiplo comum. Não é isso? Então, olha aqui, ó. 12xy dividido por x vai dar 12y. Vezes 2y, 24. 24y2. 24y2. Mais 12xy dividido por 3xy vai dar 4. Vezes 1, 4. Então aqui, mais 4. Menos 12xy dividido por 4x vai dar 3y. Vezes y vai dar 3y2. 3y2. Tá? Então, observe só. Se eu pudesse simplificar, eu simplificaria, mas não dá. Em consequência, a gente para aqui, tá certo? Vamos ver o terceiro caso. Terceiro caso. Então, olhem só, observam que é diferente do segundo caso. Aqui nós tínhamos 3 monômios diferentes. Aqui eu tenho 2 polinômios, não é isso? Então, polinômio nós temos que fatorar. Sempre que nós tivermos polinômio, a gente tem que fatorar. Então, vamos fatorar aqui, ó. Aqui, como é que eu posso fatorar? Colocando x em evidência. 2x dividido por x, 2, mais x2 dividido por x, x, menos. Aqui eu posso colocar, ó, o 2 em evidência. 4 por 2, 2, menos 2x por 2, x, tá? E o numerador permanece, então. Agora aqui eu sei qual é meu mínimo múltiplo comum. Não é isso, gente? Ó, então aqui vai ser igual a... Qual vai ser meu mínimo múltiplo comum? 2x que multiplica 2 mais x. Então vai ficar 2x que multiplica 2 mais x. Certo, gente? Agora vamos fazer, olha. 2x que multiplica 2 mais x, dividido por x que multiplica 2 mais x, vai dar 2. Vezes 2, 4. 4. Menos 2x que multiplica 2 mais x, dividido por 2 que multiplica 2 menos x, vai dar x, vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado. E aqui, será que eu posso fazer alguma coisa ou tenho que parar por aqui? Observem, gente, olha isso aqui. Olha aqui, isso aqui não é um produto notável. Esse 4 aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. É a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado menos x ao quadrado, olha aqui a diferença de 2 quadrados. Vamos fatorar, não é isso, gente? Vamos fatorar para ver o que acontece. Ó, então fatorando, aquela expressão vai ficar
2 menos x, que multiplica 2 mais x. Embaixo vai ficar 2x, que multiplica 2 mais x. Certo, gente? Olha que maravilha agora. Eu fatorando, o que que aconteceu? Olha aqui, ó, apareceu um 2 mais x no numerador, 2 mais x no denominador. Ó, corta aqui, corta aqui. Qual vai ser a minha solução final? Olha que belezura. Ó, eu fiquei, então, com 2 menos x no numerador e no denominador, então, 2x. Tá certo, gente? Bem, então, vamos passar agora para a multiplicação. Então, vimos 3 casos da soma e subtração. Vamos passar agora para a multiplicação. Então, multiplicação. Vamos ver aqui o exemplo aqui, ó, que no exemplo a gente vê as propriedades. Então, olha aqui, eu tenho aqui duas frações algébricas, olha aqui, ó, letra no denominador, olha aqui o sinal de produto, então, produto entre duas frações. O que que acontece no produto? Primeiro, a gente tem que fatorar, se possível, aqui não é polinômio, mas quando for polinômio tem que fatorar, temos que simplificar até ela se tornar o mais simples possível. Depois de tudo isso, nós multiplicamos os numeradores entre si e multiplicamos os denominadores entre si. Então, vamos simplificar primeiro, olha. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Ó, divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Corta aqui, então, dá 1. Aqui eu corto, fica só o A. Também divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Corto tudo aqui. Aqui fica 1. B elevado a 1. E acabou, não posso simplificar mais. O que que vai dar isso aqui, gente? Ó. Aqui ficou tudo 1. Aqui ficou, então, 4B. Aqui ficou 4B. E aqui embaixo? Aqui ficou 3 e aqui ficou A, 3A. Tá certo, gente? Então não esqueça, produto, multiplica-se os numeradores entre si e depois multiplica os denominadores entre si. Vamos passar agora para a divisão. A divisão. Tá? Aqui, ó. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então tá aqui a nossa divisão, tá certo? Olha, duas frações, tá certo? A divisão sempre vai ser somente duas frações. Multiplicação pode ter mais de duas. Divisão apenas duas. Uma dividida pela outra, tá certo? Então, observem só. Como é que a gente faz a divisão? Primeiro,
a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é isso aqui, ó. A primeira fração a gente conserva. 5A sobre B, 2C. Agora vamos inverso. Ó, o que era numerador passa a ser denominador. O que era denominador passa a ser numerador. Tá vendo aqui, ó? Então eu mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Agora eu caí numa multiplicação simples, né? Eu vou simplificar, ó. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, corto o C aqui e o C aqui. Não posso fazer mais nada. Então vamos ver o que vai dar isso aqui. Ó, A em cima, embaixo 2B2. Tá? Também parou porque eu não tenho mais o que simplificar. Tá certo, gente? Vamos passar agora então para a potenciação. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então, gente, olha, eu tenho uma fração elevado ao quadrado. Estão vendo? Aquilo que nós vimos no início do ano, potenciação, tá certo? Dentro dos reais, quando estudamos conjuntos, todas aquelas regras de potenciação se aplicam aqui, tá certo? Então, vamos verificar esse caso especificamente aqui, tá certo? Ó, então, eu tenho aqui 5A2 elevado ao quadrado, embaixo 7B ao cubo, também elevado ao quadrado, certo? Porque eu tenho aqui, ó, ambos, numerador e denominador, elevado ao quadrado. Vamos resolver isso aqui agora, gente, ó. 5 ao quadrado dá 25. Agora aqui, ó, potência de potência, né? Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Embaixo, 7 ao quadrado dá 49. Potência de potência, mesma coisa. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Se eu pudesse simplificar, eu simplificaria. Como eu não posso, a minha expressão, eu termino aqui. Vamos ver agora, gente, simplificação. Vamos ver um exemplo também, certo? Para a gente recordar a parte das regras, das propriedades. Sempre que a gente for simplificar, gente, a primeira coisa que nós, se nós pudermos fatorar, nós fatoramos, tá certo? Tem polinômio, tem que fatorar, tá certo? Depois de fatorar, a gente simplifica, tá certo?
Então vamos verificar aqui. Eu tenho dois polinômios, então tem que fatorar. Fatorar em cima e fatorar embaixo. Vamos verificar aqui, ó. Aqui, o que eu posso fazer aqui, ó? Só posso colocar em evidência. Então eu posso colocar o A em evidência. Né? Aí lá 2 por A vai ficar A, mais AB por A vai ficar B. Pronto. Embaixo, olha aqui a diferença de 2 quadrados, não é isso? Vamos fatorar aqui essa diferença de 2 quadrados. A mais B, que multiplica A menos B. Agora eu vou simplificar, certo? Então, olha, eu fiquei aqui agora no numerador com A mais B, no denominador com A mais B. E o que me sobrou aqui agora? O que me sobrou? No numerador, me sobrou apenas o A. No denominador, A menos B. Prestem atenção, hein? Nós não podemos simplificar esse A com esse A aqui, hein? Só em produto que nós podemos cortar. Isso aqui não. Tá certo? Bom, então, gente, ó, nós olhamos aqui a parte de... Chegamos na aplicação. A aplicação, eu coloquei na lista de exercício aí, ó, um exercício muito bacana, tá certo? Do relógio. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tá certo? Nesse exercício do relógio, tá certo? De marcar a luz, tá? Que vocês têm na casa de vocês. Então, vocês vão fazer todos esses exercícios aí, vão tirando as dúvidas, qualquer coisa. Olha a solução que vocês aí nos exercícios também tem a solução. Se ainda assim permanecer a dúvida, vocês então colocam a dúvida no fórum, que nós estamos do outro lado da linha, tá certo? Para atender vocês, né? Até às 16 horas na AP. Um bom estudo